Glória a Deus, amém? Quero saudar cada um dos nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer ao nosso Deus por essa quinta-feira, dia 17 de junho do ano de 2021. Uma quinta-feira especial que o Senhor preparou para mim e para a tua vida. Que você seja muito bem-vindo. Se você que está assistindo ao vivo conosco já quiser deixar ali o teu comentário, um pedido de oração, a gente vai ler no final do culto. E para você que porventura vai assistir essa transmissão depois, que você também possa ser grandemente abençoado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu vou pedir para você que você se coloque em oração conosco. Vamos colocar esse momento diante do Senhor, amém? Feche seus olhos, Paizinho querido, Paizinho amado, obrigada, Deus, por essa noite, obrigada pelo fôlego de vida, obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, obrigada pela liberdade, Senhor, que nós temos no nosso país, Senhor, de poder ler, Senhor, a Bíblia, Senhor, nós temos a liberdade de pregar, Senhor, o Evangelho, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Deus querido, venha através da Tua graça, Senhor, sobre nós nessa noite, Pai. A Deus, em nome de Jesus, que eu seja somente um instrumento e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, trazer, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, aquilo que o Senhor quer falar sobre o coração de cada um de nós. Fica conosco, toma conta de cada ato desse culto, dessa noite. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém? Então, para você que já está aí nos acompanhando, eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia lá no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento. Depois que você passa os Evangelhos, Atos, Romanos, vai ter 1ª, 2ª Coríntios, e aí ali a gente vai chegar no livro de Gálatas. Então você pode abrir o livro de Gálatas no capítulo de número 5. Eu estou só procurando o meu óculos, que eu achei que estava aqui pertinho, e agora eu encontrei, amém? Então, que você possa abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso 13. E assim nós vamos falar, vamos conversar com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar sobre a mim e sobre a tua vida. E eu já aproveito para te deixar, eu coloquei ali o linkzinho do YouTube com um louvor. Esse louvor chama Venho a Ti. E ele é um louvor que ele tem uma introdução, onde a cantora vai estar falando algumas frases, fazendo essa introdução antes de iniciar as frases dela, né, do canto, e ela faz uma reflexão com Deus, né, um Deus tão santo, e nós, né, nas nossas imperfeições humanas, nas nossas falhas, e mesmo assim ele é um Deus que nos ama, né, um Deus tão bondoso, tão amoroso, e nós às vezes pessoas tão irritadas, pessoas às vezes que a gente acaba sendo precipitado. Deus é tão humilde, muitas vezes a gente é orgulhoso, mas esse Deus, ele quer transformar cada dia o meu e o teu coração. Então, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração essa passagem que nós vamos ler lá em Gálatas, no capítulo 5, onde a gente vai estar falando sobre essa liberdade no amor. E ali o Espírito Santo, ele vai trazer o que eu e você precisamos para podermos, né, ser uma árvore de bons frutos. Então, que você fique atento àquilo que nós vamos ler e você tenha certeza que da forma como o Espírito Santo vai revelando ao meu coração, ele vai revelando ao teu coração. Eu não sei se você tem tido essa experiência, mas a cada dia que eu tenho lido a palavra, eu tenho pedido para que o Espírito Santo de Deus abra a minha mente, o meu entendimento. E na minha época, quando a gente ia aprender a ler e aprender a escrever, as escolas usavam uma cartilha. Então, hoje eu não sei como que é o método, né, da educação infantil e para se ensinar a escrever, mas lá nós tínhamos uma cartilha para que a gente pudesse ir seguindo e aprendendo. E aí hoje, né, depois de adulto, se a gente olhar, naquela época parecia difícil fazer a cartilha, aprender a juntar as sílabas, mas se a gente olhar aquela cartilha que a gente fez lá na nossa infância, com a idade que a gente tem hoje, ele parece um livro tão fácil de entender, parece que as sílabas hoje se juntam de uma forma tão fácil, e é essa experiência que o Espírito Santo tem dado a mim. E eu quero que você tenha esse desejo no teu coração, de ler a palavra e você entender através do Espírito Santo. Porque por vezes eu já abri a Bíblia e pareciam palavras tão difíceis, e hoje, quando eu começo a ler,
e eu começo a ler versículo por versículo. É como se eu estivesse lendo aquela cartilha que eu aprendi lá no início e que hoje parece mais fácil de se entender, parece mais fácil de se compreender as palavras que estão escritas. Que você possa pedir isso para o Espírito Santo de Deus fazer na tua vida a cada dia. Assim como nós oramos, né? Vivemos num país que ainda há liberdade para se pregar o evangelho, ainda há liberdade para eu e você termos a Bíblia e que a gente possa usufruir dessa liberdade. Nós vamos ser cobrados por tudo que o Senhor tem nos dado e que nós possamos ter nas nossas mãos feito tudo aquilo que o Senhor tem essa expectativa através da minha e da tua vida. Amém? Então, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 13, diz assim, e nós vamos lendo versículo por versículo, a gente vai terminar de ler o capítulo 5 e vai ler o capítulo 6 até o verso 10, amém? E isso aqui é Paulo, né, falando para os irmãos em Gálata. Verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o que Paulo está falando ali, direcionando, né, para a igreja? Para que os irmãos usassem da sua liberdade, mas da sua liberdade para aquilo que Paulo já vinha ensinando dos mandamentos, né, de Cristo, vinha ensinando sobre a palavra de Deus, para que eles não dessem ocasiões para as vontades humanas, as vontades, quando a gente diz a vontade da carne, a gente está falando essa vontade da nossa natureza humana, que está muito ligada a vários aspectos físicos, né, fisiológicos do nosso ser, aos aspectos emocionais do nosso ser. E a semana passada, não sei se os irmãos recordam, nós falamos, né, que a gente precisava, lemos lá em Provérbios 4, 23, se não me falha a memória, o verso, que de tudo que devemos, né, guardar, que a gente possa guardar o nosso coração, porque dele procede todas as fontes de vida. E o coração, a gente leu, viu a origem da palavra, que significa que não é só o coração, esse órgão fisiológico que a gente tem aqui dentro, que bombeia o nosso sangue, mas ele fala do coração de uma forma mais ampla, o coração que está ligado à nossa alma, né? Que é aquela que representa os nossos sentimentos. Então, para que eu e você possamos, a cada instante que a gente tem lido a palavra, que a gente possa relembrar o que já foi dito e que você possa pedir para que o Espírito Santo te ajude a gravar, para que não seja algo repetitivo, mas que seja algo de aprendizado e que o aprendizado que o Espírito Santo trouxer na minha e na tua vida, que a gente possa ter a alegria de aprender e querer fazer. Amém? Então ali ele estava falando, explicando, né, ali a partir do verso 13, que antes era para que as pessoas aprendessem, ao invés de fazer as suas vontades, os seus sentimentos carnais, que elas fossem o quê? Servas umas das outras. Serva em que sentido? De servir. Servir as pessoas através do amor. Porque o maior preceito é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma das coisas que a gente aprende aqui com a parte B do verso 14, como que a gente vai conseguir exercer o amor na vida de outra pessoa se a gente não tem exercido o amor que Deus tem sobre as nossas vidas em nós mesmos? Então, esse amor, eu só vou conseguir replicar na vida das pessoas aquilo que eu consigo fazer em mim também. Você já prestou atenção que muitas vezes, pelo menos na nossa igreja, a gente acaba sendo às vezes até um hábito quando nós estamos trazendo a palavra de Deus, que primeiro a palavra ela fala comigo, com a pessoa que Deus colocou ali para fazer aquela leitura, para fazer aquele estudo, para fazer um devocional. E aí o Senhor ele faz o quê? Através do Espírito Santo, ele compartilha dessa palavra conosco, através daquelas pessoas que estão ali para ouvir. Então, ali Paulo estava explicando para eles que desses preceitos maiores, né, que era o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o Espírito Santo traz para nós a primeira lição nessa noite para que a gente possa dar bons frutos. A gente precisa exercitar o nosso amor próprio, né, um cuidado conosco. Semana passada, quando nós falávamos, né, sobre guardar o nosso coração,
porque dali procedem as fontes da vida. Esse é um exercício do nosso amor próprio, porque quando a gente fala muitas vezes do amor próprio, as pessoas têm uma noção somente física, uma noção estética, e não é só isso, né? Somos templo do Espírito Santo, temos que cuidar da nossa saúde física, sim, temos que ter cuidado com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós bebemos, da forma que nós nos portamos, da forma que nós nos exercitamos, mas além dos aspectos físicos, ali o Espírito Santo, ele está falando, está nos ensinando que aquilo que vem do nosso coração é aquilo que vai gerar fruto e pode ser uma fonte de vida, pode ser uma fonte aonde nós vamos trazer algo bom na vida das pessoas. Então, quando a gente fala, né, quando a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que entender que nós precisamos cuidar de nós, para que a gente possa exercer isso sobre a vida dos nossos irmãos também. Amém? E aí, ali, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Concupiscências são as vontades da carne. 17 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é o que a gente estava conversando. Aqui Paulo está ensinando para a igreja lá em Gálatas que era para que as pessoas aprendessem a exercitar o amor próprio, assim como elas se amassem, amar o próximo, que elas fossem servas, né? Aprendessem a servir as pessoas. E aí aqui ele vai falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo que nós podemos gerar nas nossas vidas. Porém, para eu gerar fruto através do Espírito em mim, eu preciso entender que a minha parte carnal, né, os meus sentimentos humanos, eles precisam ser priorizados os sentimentos espirituais. Amém? Então ele fala assim lá a partir do verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então, a gente fala sempre, né? O que é a vontade da carne? A gente já explicou que carne são essas vontades humanas, né? Do nosso físico, dos nossos sentimentos. E aqui Paulo vai falar um pouquinho, a partir do verso 19, 20, o que são essas obras da carne? O que são esses frutos, né? Essas vontades que a carne tem. Amém? Então, ele fala assim: as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando a gente fala, né, das obras da carne, aqui Paulo registra bem o que são essa obra que ela já vem originalmente com o pecado que há em nós, né, no ser humano. E que eu e você precisamos, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Cristo, buscar os frutos do Espírito Santo e não as obras da carne, porque essas obras da carne, né, que eu acabei de falar para você, que está ali no verso 19, 20 e 21, são essas vontades humanas que vão militar contra eu e você não conseguirmos desenvolver aquilo que o Espírito de Deus quer através do nosso espírito. Amém? Aí no 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências, ou seja, com as nossas vontades. Se nós escolhemos ser Jesus Cristo, nós estamos deixando essas vontades. E aí no 25 diz assim: e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, quando
nós falamos dessas vontades humanas, falamos que precisamos, né, alimentar o nosso espírito, é para que através do nosso espírito a gente consiga fazer o quê? Né, os frutos. A Bíblia diz, né, que nós conheceremos a árvore pelos frutos que ela dá. E quais são os frutos que o Espírito Santo de Deus quer proporcionar para mim e para você nas nossas vidas? Quando nós deixamos aquelas vontades da carne, Ele quer colocar nas nossas vidas o amor, a alegria, a paz. E essa paz é aquela paz que excede o entendimento humano, é aquela paz que, mesmo nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação, nós vamos ter paz para passar por todas elas. Ele fala sobre ter longanimidade. O que é ser longânimo, né? É ser paciente, esperar a resposta de Deus, esperar para ouvir a Deus, esperar para que as coisas venham a acontecer e não como aquele ditado, né? Que a gente coloca a carroça na frente do boi e seja precipitado com as coisas. Benigno, bondade, fidelidade, mansidão. A Bíblia diz que os mansos herdarão o reino dos céus. E eu e você precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus forge nas nossas vidas a mansidão. Domínio próprio. Domínio próprio é aquele que, aprende até a segurar a língua. E isso o Espírito Santo está falando para mim e para você. É aquele momento que muitas vezes a gente quer ter a razão, quer falar, mas se eu e você tivermos domínio próprio, respirarmos, não tem aquele ditado que as pessoas falam, conta até 10, né? Oxigena o cérebro, para depois falar. Então, que a gente possa muito mais ouvir, porque temos os dois ouvidos, e menos falar. E assim nós vamos poder viver aquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Aí lá a partir do capítulo 6 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que também não sejas tentado. Ou seja, se nós estamos alimentando o nosso espírito, né, estamos conseguindo amar, ter alegria, ter paz, estamos aprendendo a ser longânimos, né? Exercemos de bondade, fidelidade, temos buscado a mansidão, o domínio próprio. Nós podemos, através do Espírito, corrigir o nosso irmão, né? Ensinar o nosso irmão. Mas aí aqui o que Paulo está alertando? Para que a gente faça isso com brandura, ou seja, com palavras leves, com amor, para que a gente não venha a ferir o nosso irmão. E Paulo também já orienta que quando a gente está ali orientando, ensinando o nosso irmão, para que a gente tome cuidado, e guarda-te para que também não sejas tentado. Ou seja, se nós estamos aqui à disposição de sermos canal para sermos frutos, né, daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. A gente precisa estar vigilante em todo o tempo, principalmente aqui, quando nós vamos ensinar alguém e a gente aprendeu a ensinar com brandura, com amor, que a gente cuide para que a gente também não seja tentado. Porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. E as tentações, elas vêm sobre nós. Mas a palavra do Senhor diz que não há tentação a qual Ele permita nas nossas vidas que nós não possamos resistir. A Bíblia diz, né? A Bíblia ensina que resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Amém? Lá no verso 3 diz assim, verso 2, desculpa. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, ou seja, o seu trabalho. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não de outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Ou seja, quem que está te ensinando a palavra? Quem que está exercendo esses frutos do Espírito Santo que consegue vir e te corrigir, que vem te ensinar sobre a palavra de Deus? Então, que quando você estiver sendo instruído, que você também faça participante de todas as coisas boas que estão acontecendo com você, as pessoas que têm te ensinado. É isso que ele está falando aqui. Verso 7 do capítulo 6, lá em Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne,
da carne colhe corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E no verso 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Ou seja, vamos permanecer fazendo o bem, que no tempo certo nós vamos colher, se a gente não cansar, se a gente não desistir, se a gente não parar no meio do caminho. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa cravar essa palavra na tábua do teu coração e que você possa lembrar que você é uma árvore que pode dar os bons frutos, que você tenha esse desejo no teu coração. Eu estava lendo lá em Deuteronômio, no capítulo 28, são textos que eu aprendi no início lá da minha conversão, e eu tenho falado isso aqui nas quintas-feiras, né? A nossa vida com Deus, primeira coisa, ela não é uma vida forçada. Ela é uma vida de uma liberdade de você escolher se você quer caminhar com Deus. Ninguém te força nada. Eu posso falar para você da experiência que eu tenho com Deus, do vazio que existia em mim e que nada, nem um casamento, nem um filho, nem os pais, nem um trabalho, nada das situações que eu fazia me preenchiam. Eu só encontrei essa satisfação a partir do momento que eu comecei a ouvir a palavra e é como aquela chavezinha que o Espírito Santo vira nas nossas mentes. Como eu falei para você, talvez lá na primeira série, quando você aprende a ler e escrever, parece difícil. Mas aí quando você já está lá no ensino médio, puxa, como é fácil ler e escrever. Então, assim é a nossa caminhada com Cristo, quando nós iniciamos. No começo as coisas parecem um pouco complicadas de se entender. Mas se eu e você, né, porque Deuteronômio fala, é uma condição, é se nós obedecermos, se nós quisermos, né? Essa é a nossa vida com Deus. A vida com Deus, ela não é obrigada. Muitas pessoas têm confundido nos dias de hoje, falando que muitas vezes a gente faz acepção das pessoas, que Deus não ama a pessoa que tem determinada prática na sua vida ou que comete determinado pecado. E o amor de Deus, ele é igual e ele é para todos. Deus ama cada um de nós. E Deus não nos deixou o dom de julgamento para julgar as pessoas, mas ele deixou a instrução dele através da palavra. E se atentamente ouvirmos a voz do nosso Deus, nós seremos abençoados. Então, e muitas vezes as pessoas confundem a bênção com uma prosperidade material que pessoas talvez tenham durante a sua vida e não tenham uma vida com Deus. Mas a questão do nosso relacionamento com Deus é quando eu e você entendemos que Deus tem um amor tão grande que nos religou a Ele quando mandou Jesus Cristo para a Terra em forma humana, para ser um homem que pisou aqui sem pecado. E a palavra diz que se crermos, veremos a glória de Deus. Isso é se você quiser acreditar, se você quiser crer no amor de Deus, crer que Jesus Cristo é o Filho dele, que veio nesse mundo e morreu pelos nossos pecados, você vai viver as bênçãos, você vai sentir, você vai experimentar o que é essa paz. Mas isso depende de você querer o teu relacionamento com Deus. E Deus não deixa de te amar se você quer ter um relacionamento com Ele ou não. As pessoas têm muitas vezes desvirtuado o que é passar uma eternidade com Deus, com Cristo, falando que Deus não ama as pessoas e que a gente quer excluir pessoas que pecam. Não é isso. Deus, ele ama cada um de nós e todos somos pecadores. Todos fomos destituídos da glória de Deus, mas nós temos a condição, a liberdade de poder acreditar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que ele veio e o véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao céu, ao Pai, e podemos orar. Então, quando ele está ali ensinando sobre as obras da carne, para que a gente evite essas obras da carne, porque elas não vão dar os bons frutos. Então, ele está falando que eu e você precisamos e podemos e iremos conseguir através do Espírito Santo, se nós quisermos. Amém? E que você possa querer a cada dia no teu coração viver os planos de Deus para a tua vida. Porque as obras da carne, elas já estão aqui. As obras da carne são boas. As obras da carne são aquelas que nos satisfazem. E muitas vezes, assim, é uma satisfação momentânea por alguns dias, alguns meses.
mas essa satisfação, essas vontades, elas não vão nos levar para a eternidade com Cristo. Então, que você possa pedir para o Espírito Santo de Deus. Não precisa pedir para mim, não precisa pedir para os seus amigos, nem para o seu pastor. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no teu coração e que ele revele na tua mente aquilo que você precisa fazer para que você venha ter os frutos do Espírito Santo na tua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Eu quero ser mansa. E tá, olha, não é fácil não. Tem dias que dá para ganhar estrelinha, como a gente ganhava na escola. Tem dias que não dá. Tem dias que eu, né, erro de novo. Mas a gente não pode desistir. Era aquilo que Paulo estava falando lá para a igreja, né, lá no capítulo 6. Se nós permanecermos, se nós não desistirmos, não pararmos no caminho, é isso que nós vamos colher, os frutos do Espírito. Amém? Então, eu dei uma olhadinha aqui. Cida, a paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida. Obrigada por você estar aqui conosco, louvando a Deus. E os irmãos aqui não deixaram um pedido de oração, mas nós vamos encerrar esse momento dessa noite e eu vou pedir para que você que pode, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Paizinho querido, queremos te louvar e te agradecer, Deus, por essa noite. Queremos te agradecer, Deus, mais uma vez pelo fôlego de vida, Senhor. E, Senhor, a tua palavra hoje nos ensinou, Senhor, que enquanto nós pudermos fazer, que nós façamos, Pai. Que a gente não venha deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje e que, principalmente, se a gente puder ajudar, que a gente possa ajudar os irmãos da fé, Senhor. E, Senhor, nós temos recebido notícias, Senhor, de pessoas, irmãos em Cristo, Pai, que estão passando um momento, Senhor, Deus amado, de provações grandes na saúde, Senhor, com enfermidades, Paizinho querido. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite declarar, Senhor, que nós cremos na tua cura sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos. Que nós cremos, Pai, no teu milagre sobre a vida de cada família, Senhor. Muitos pais, Senhor, hospitalizados, Paizinho querido, que traziam sustento para sua família. Nos ajuda a sermos esses instrumentos hoje, Pai, a abençoar as vidas dessas pessoas, Pai. A Deus, não nos deixa ser negligentes, Senhor. Nos ajuda a sermos bons administradores dos recursos que o Senhor traz nas nossas mãos, Pai. E a Deus, a tua palavra, Senhor, ensina que se nós tivermos duas capas, Pai, que a gente possa ceder a outra, Pai, para o nosso irmão. Nos ajuda, Senhor. Tira, Senhor, o egoísmo do nosso coração, Paizinho querido. Nos ajuda, Senhor, Deus amado, a sabermos a cuidar das nossas famílias, daquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Mas, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor Deus querido, traz recursos nas nossas mãos, Paizinho amado, para que possamos abençoar, Senhor, ajudar, Senhor, essas famílias, Paizinho querido, que estão precisando, Senhor, que necessitam nesse momento desse amparo, Pai. Ó Deus, não deixe, Senhor Deus querido, os nossos olhares, Senhor Deus querido, de compaixão, Senhor, se esfriarem, Pai. Coloca o teu amor, Senhor Deus querido, porque o amor humano, Senhor, muitas vezes não consegue fazer aquilo que o teu amor, Senhor, um amor fraternal, Senhor Deus querido, consegue. Ó Paizinho querido, guarda, Senhor Deus querido, cada pedido de oração no coração de cada um dos irmãos que estão, Senhor, assistindo ou que vão assistir essa palavra, Senhor. Ó Deus querido, os pedidos do vaso de oração lá na igreja, Senhor. E ó Pai, que nós possamos, Senhor, lembrar, Senhor, ali como também Paulo ensinava, Senhor, no capítulo 6, que aqueles que têm nos instruído, nos ensinado a palavra, que todas as coisas boas a gente também venha compartilhar com eles, venha trazer, faça com que eles participem. Então, Senhor, isso me traz a palavra testemunho. Nos ajuda a testemunhar, Senhor, das tuas maravilhas que o Senhor tem feito, Senhor. Temos vivido dias difíceis aqui na terra, Senhor Deus querido. Sabemos que a tua volta está próxima, Paizinho amado, mas nos ajuda, Senhor, nesses últimos dias, sermos instrumentos de paz, de alegria, Senhor Deus amado, mensageiros da paz, Senhor, mensageiros do Evangelho de Cristo nessa terra, Senhor. Guarda, Senhor, e abençoa a vida de cada um, Senhor, de nós. Nos dá um final de quinta-feira abençoado, é o que eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E eu queria só deixar um recadinho, irmãos. No domingo, às 10 da manhã, a gente tem culto presencial lá na Igreja do Nazareno, no bairro do Jardim das Américas. E você é nosso convidado, você leva a sua máscara, a gente vai estar com o álcool lá para você poder, né, fazer a sua higienização quando você chegar, ou pode ir lá no banheiro lavar suas mãos, como você preferir. Os assentos já estão demarcados, mas não perca a oportunidade de estar louvando a Deus, né, junto com os irmãos. Amém? Então, para você que pode, a gente te aguarda lá no domingo, às 10 da manhã. Tenham todos uma noite abençoada. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?